Capítulo 11. Chan. No mesmo instante em que Jiwoo entrou na tenda, acompanhado de Rose, com a garota nos braços, Chan sentiu uma onda de energia sair pela porta e passar por ele, cobrindo toda a tenda. No mesmo instante, Chan visualizou uma explosão de luz que saiu do bracelete na mão de Nirus. O que é isso? O que aconteceu? Chan pensava consigo mesmo. Ele viu uma imensidão branca, não havia nada lá, só uma branquidão infinita. Chan tentou gritar, falar, se mexer, correr dali, porém nenhum músculo do seu corpo se mexia. Chan tentou se concentrar e invocar a magia negra, porém nem mesmo o filamento chegava até ele. Havia-se passado apenas alguns segundos, porém aquele lugar era estarrecedor. Vazio, não havia nada, então Chan se desesperou. No entanto, a mesma energia que Chan sentiu quando Jiwoo entrou, acabou sentindo novamente, e toda aquela branquidão sumiu. Sua visão começou a voltar. Sua boca, fala, mãos, braços e pernas foram ganhando rapidamente movimento, até que Chan viu a cena mais inacreditável de sua vida e que jamais esqueceria. Jiwoo estava parado exatamente onde ele tinha entrado. Estava confuso, olhava para Rose, olhava para os seus braços, olhou fixo para onde ele se localizava. Chan voltou o olhar para Nirus. Percebeu que ele estava perplexo, não entendendo o que acontecera, quando percebeu que Nirus não tinha mais barba. Na verdade, tinha apenas uma pequena barba rala que, se comparada com o que ele tinha anteriormente, e o resto estava amontoado no chão. E antes que Nirus fosse falar algo, Jiwoo gritou. Ienno! Ele vinha correndo em sua direção. Chan ficou estático, não sabia o que dizer. A garota que havia entrado nos braços de Jiwoo estava bem próxima a ele, curvada como se fosse uma bola. O bracelete que estava com o Nirus agora estava em um de seus pulsos, e brilhava mais do que quando ele trouxe. Seu rosto estava afundado em suas mãos. De seus ouvidos escorria tanto sangue que formava pequenas poças e ela estava nua. Ienno, o que houve? O que aconteceu? Jiwoo gritava, tentando reanimar a garota sem sucesso. Rose se aproximou, entregou a ele um lençol branco que a cobria antes. Jiwoo cobriu a garota, pegou-a em seus braços e, a comando de Nirus, colocou-a em uma pequena cama que havia mais no fundo da tenda. Eu apenas o segui sem falar nada. Não sabia o que dizer. Estava perplexo demais com tudo aquilo. Nirus, o que houve? Jiwoo jogou suas palavras. Eu realmente não sei. Nirus estava sendo sincero, com a mesma expressão confusa assim como Jiwoo. Ele passava a mão pela barba, esquecendo que ela não estava mais lá. Vou buscar alguns panos molhados e água também, Rose disse se afastando. Jiwoo apenas olhou para ela e voltou seus olhos de volta à garota. Todos estavam nervosos. Eu estava perplexo, porém, eu precisava saber o que havia acontecido. Vocês também sentiram a onda de energia? Nirus e Jiwoo voltaram seus olhares para mim. Que porra você está dizendo agora, Chan? Não é hora para isso. Jiwoo olhou com os olhos lacrimejando. Que energia, filho! Nirus foi o único que realmente prestou atenção. De qualquer forma, eu continuei. Quando Jiwoo entrou pela porta da tenda, eu senti como se uma barreira mágica tivesse passado sobre mim e coberto a tenda. Vocês não sentiram o mesmo? Jiwoo não respondeu nada, apenas olhava para a garota. Nirus pensou em passar a mão pela barba, porém parou ao lembrar que ela não estava lá e falou. Não senti nada, filho. Foi algo ruim? Não, não foi ruim. Foi estranho. Eu estava em um lugar todo branco. Foi um pouco desesperador. Porém, durou somente alguns segundos, acredito eu. E tudo voltou ao normal. Ou quase. Falei olhando para a garota e para a barba de Nirus. E Jiwoo apenas resmungou sem olhar para nós. Foi algum tipo de magia? Nirus me perguntou. Sim, porém foi um tipo diferente daqueles que estão no hexagrama. No começo, achei que era um tipo elemental branco. Então, tentei quebrá-lo usando minha magia negra oposta, mas eu estava errado, porque nenhum filamento negro chegou até mim. Falei olhando a bracelete na mão da garota. Nirus também olhou para o mesmo lugar. Depois nos entreolhamos. Entendi o que ele queria dizer e respondi. Sim, eu acredito que seja aquele bracelete. Foi a droga desse bracelete que fez isso, Chan. Jiwoo olhou para mim como se ele fosse culpado. Acredito que não somente o bracelete, mas sim, tem a ver com o que aconteceu. Naquele momento, Jiwoo se exaltou, soltou um grito de raiva e, com um movimento de suas espadas, avançou sobre o bracelete. Não!
Eu e Nirus gritamos juntos. Naquele instante, quando a espada de Jill se chocou contra o bracelete, aconteceu o que eu havia previsto. A força empunhada sobre o bracelete foi repelida, arremessando Jill por todo o caminho da tenda até se chocar violentamente contra a parede de madeira, quebrando-a e fazendo a garota gemer. Ambos, Nirus e eu, olhamos e vimos que mais sangue começou a escorrer dela, dessa vez pelo nariz. Vá lá ver como ela está. Eu cuido da garota, Nirus ordenou. Afirmei positivamente com a cabeça e segui até onde Jill foi lançado. E aí, cara, você está bem? Perguntei, estendendo a mão a ele, que estava sentado com as costas apoiadas nos escombros e a cabeça baixa. Eu odeio magia, odeio, ele disse com uma voz que mostrava sem dúvida que ele estava chorando. Apenas me sentei a seu lado, e com um bom amigo fiquei ali, até que ele se recompôs. Depois de algum tempo, convenci Jill a ajudar Rose a cuidar de Enon, e deixei claro que ambos não podiam tocar no bracelete, e segui para uma área mais reservada para conversar com Nirus. 5 dias se passaram. Rose ia sempre embora à noite e voltava na manhã seguinte com comida, ervas e objetos medicinais. Jill ficava o tempo todo perto da cama da garota. Acredito que ele se sentiu culpado pelo que havia acontecido. Nirus e eu pesquisamos muito, tanto para fazê-la voltar ao normal, como sobre o que havia ocorrido. Sua neta sempre ajudava a Rose no que podia, com comida, banho, etc. E como ela sabia usar um pouco de magia elemental azul, utilizava certos tipos de cura, porém, tudo sem efeito. Até a manhã do 6º dia, quando os olhos cor-de-mel da garota, de repente, se abriram. Capítulo 12. Enon. Meu corpo inteiro estava dolorido. Eu não conseguia mexer direito minhas mãos e pernas. Meus olhos e boca estavam imóveis, e por algum motivo sentia que algo estava em meu pulso. Com algum esforço, comecei a sentir novamente meus membros, e lentamente abri meus olhos. Era como se estivesse acordando após ter me exercitado pela primeira vez durante 10 horas seguidas. Quando abri meus olhos, minha vista ainda estava embaçada. Não estava ouvindo muito bem, mas percebi que Jill estava ali e gritava para todo mundo algo do tipo: ela está acordando, ela está acordando. Quando minha vista se estabilizou, percebi que Jill estava chorando, mesmo com um sorriso enorme. Queria dizer para ele que ele estava muito fofo, com lágrimas nos olhos, mas minha voz ainda não saía. Eu queria muito pular dali e contar para todo mundo o sonho estranho que tive. E como eu estava feliz por eles se mexerem, terem expressão e por falarem, quando de repente avistei Nirus chegando. Se minha voz tivesse saído, provavelmente eu teria dado um grito de espanto. Nirus estava sem barba, igual ao meu sonho. Que irado! Depois de alguns minutos, consegui me apoiar e sentar na cama. Minhas mãos e braços já tinham certo movimento. Todos estavam com uma expressão feliz. E havia um garoto de cabelos curtos, negros, que eu nunca havia visto. Na verdade, ele estava em meu sonho. Ele também era bonito, não como o Jill, mas era bonito. Achei estranho, mas não pensei muito nisso. Aos poucos, fui voltando ao normal, enquanto todos me ajudavam. Percebi que um bracelete estava em meu pulso, mesmo eu não lembrando o porquê, mas como ficou bem em mim, nem liguei. Depois de conseguir falar, todos ficaram ainda mais felizes. Perguntei o que havia acontecido. Me apresentaram um novo garoto que estava ali, de nome Chan, e me contaram o que aconteceu desde o momento em que desmaiei na praia até aparecer nua perto de Nirus. Peraí, deixa eu entender. Você me carregou até aqui porque eu estava desmaiada, certo? Jill apenas confirmou com a cabeça. Depois, todos vocês ficaram perdidos e confusos? Novamente, todos concordaram. Na verdade, antes de ficar confusos, senti uma onda de energia e vi uma pequena explosão de luz. Aí tudo ficou branco. Chan me interrompeu. Só você viu e sentiu? Sim, ele confirmou. E depois, eu estava caída no chão, com os ouvidos sangrando e nua, e ninguém sabe o porquê. Todos confirmaram, mesmo eu não formulando a frase como uma pergunta. Peraí, então quer dizer que o Jill me viu nua? Gritei, sentindo todo o meu rosto esquentando, muito envergonhada. Então é isso que te preocupa? Chan indagou, gesticulando com a mão, como se o que eu tivesse dito fosse ridículo demais. Nirus e Rose deram risadas, e Jill virou o rosto também envergonhado. Claro que me preocupa, falei emburrada. Não se preocupe, Enon. Garanto que ninguém fez nada com você, Rose disse, dando algumas risadinhas. Olhei meio feio para ela, que não se importou. Você se lembra de alguma coisa, jovem guerreira? Nirus chamou a minha atenção.
Eu me lembro da dor que eu senti na praia e depois tive um sonho muito doido com todo mundo. Você nos contaria? Sean perguntou olhando para mim. Claro, eu já ia contar, mas fiquei preocupada demais com o fato dele ter me visto nua. Minha voz foi abaixando quase num sussurro e corei. Todos deram risadinhas disfarçadamente. Nirus pediu a todos que se sentassem e sua neta foi organizando os lugares até que todos voltaram totalmente a atenção para mim. Como eu já havia me recuperado bem, minhas lembranças do sonho também voltaram. Bem, foi assim. Comecei a contar o sonho desde quando me vi na praia indo para o fundo do mar, até o momento que acordei em meu próprio sonho. Contei que todos pareciam bonecos de cera, que cortei a barba de Nirus e que, por coincidência, quando acordei, ele estava com ela cortada realmente. Naquele momento, não aguentei e dei uma risada. Percebi que Sean e Nirus se entreolharam. Também contei que no sonho, quando coloquei o bracelete para ver como ficava, a mesma onda de energia que Sean deve ter sentido estranhamente, também senti. E depois disso, o sonho terminou. E apenas dormi um pouco. Aí, quando acordei, estava com um corpo imóvel. Não acrescentei os detalhes de que estava nua. Que sonho bizarro, Jill disse sorrindo. Ainda mais a parte da barba de Nirus, acrescentei. Jill e eu demos risadas. Rose apenas deu um leve sorriso disfarçadamente. Nirus e Sean continuaram sérios. Eno, Sean me chamou, olhando em meus olhos seriamente. Voltei minha atenção a ele. Nirus e eu chegamos a uma conclusão de que isso não foi um sonho. Nirus concordou bebendo um pouco de chá. Hã? Jill e eu falamos juntos. Como assim? Perguntei sem entender. Está vendo este bracelete em seu pulso? Ele indicou com um olhar. Sim, ele é bonito, não? Ah, e me desculpe, Nirus, pegar ele de você. Eu só estava curiosa. Naquele momento, levei a mão ao bracelete para tirá-lo e entregar de volta a Nirus. Porém, parecia que era meu próprio pulso, pois não saía de forma alguma. Não quer sair, olhei suplicante. Exatamente, Sean exclamou. Este bracelete é conhecido como o bracelete do tempo, ou bracelete perdido. É um objeto criado por magos que possuíam afinidade com uma magia extinta chamada magia elemental do tempo. Este objeto é perigoso e foi banido e selado pelo Conselho de Magos, segundo a história. Eu ainda estava tentando tirar o bracelete quando perguntei. Mas por que ele foi banido? As pessoas que usam magia elemental são consideradas magos, e cada mago nasce possuindo afinidade com um dos 6 elementos: elemento branco, negro, azul, vermelho, amarelo e verde. E cada elemento tem o seu próprio espírito. Seguindo na ordem dos elementos, Uraf, Demian, Shivana, Entei, Vivrinaf e Elfes. E cada espírito possui suas próprias habilidades. Tá, peraí. Eu estou acostumada a ver todo tipo de tecnologia doida, mas vou levar um tempo para me acostumar com esse negócio de magia e espíritos, ok? Falei tentando entender tudo aquilo que ele havia me explicado. Você aprendeu que magos usam magia e que existem 6 tipos dela, certo? Sean me questionou. Sim, essa parte eu já entendi. Só que você disse que foram os magos que usam o tempo que criaram o bracelete, e você não descreveu nenhuma magia do tempo, ou descreveu e eu estou ficando louca. Nem sei mais. Eu disse pensando. Você está certa, é neste ponto que eu quero chegar. Sean disse pegando uma tábua que a neta de Nirus lhe entregara. Obrigada, Jean, ele agradeceu e sorriu. Então, o nome dela era Jean, pensei, logo voltando minha atenção ao garoto novamente. Você está vendo este desenho de hexagrama? Vê as cores que formam cada linha interligada uma na outra? Ele ia mostrando o desenho enquanto eu apenas confirmava com a cabeça. Cada ponta do hexagrama representa um elemento, e consequentemente um espírito que possui uma fraqueza com um outro, veja. Ele me passou a tábua com um desenho. Tá, entendi. O elemento da cor branca fica na primeira ponta de cima. Então ele tem uma fraqueza com o negro que fica na ponta de baixo, certo? Sim, ele disse concordando. Então, seguindo o sentido horário, temos o elemental branco, vermelho, amarelo, negro, azul e verde, sendo as rivalidades entre branco e negro, vermelho e azul, amarelo e verde, correto? Novamente ele acenou concordando. Legal, falei realmente achando interessante. Só que ainda não entendi a parte do tempo. Já chego lá, Sean falou pedindo calma. Está vendo que mesmo cada espírito tendo uma fraqueza contra o seu respectivo rival, todos se interligam formando um espaço vazio no meio? Sim, respondi. Este espaço vazio no meio é a magia que chamamos de tempo. E por que ela não é representada com cores como as outras?
porque o vazio ou o tempo não tem cor. É um elemento neutro que mantém a harmonia entre os outros. Se você olhar para o passado, a magia do tempo é tão rara que apenas 6 pessoas na história dos magos possuíam tal afinidade. E segundo a lenda, se uma 7ª pessoa aparecer possuindo essa afinidade, não existirá futuro. Nossa, uau! Eu não entendo muito bem, mas as pessoas que criaram este bracelete são realmente incríveis. Falei olhando para o bracelete em meu pulso e devolvendo a placa para a Shan, que a colocou de lado. Então, se essa 7ª pessoa aparecer, nós não teremos futuro? Jill me surpreendeu com a pergunta, pois nem eu sabia que estava prestando atenção. Achei que ele odiava esse negócio de magia, pensei comigo mesmo. Na verdade, segundo a lenda, jovem guerreiro, não somos nós que não teremos futuro, mas sim o futuro em si não existirá. Dessa vez foi Nirus que respondeu. E vocês acham que essa 7ª pessoa realmente irá surgir? Rose entrou na conversa. Todos, até o momento, achavam que não, inclusive eu e Nirus. Porém, depois do que ocorreu hoje, sabemos que a 7ª pessoa já apareceu. Shan disse voltando os olhos para mim e em seguida todos olharam também. O quê? O que foi? Não vai me dizer que a 7ª pessoa sou eu? Até parece. Falei num tom de sarcasmo e brincadeira. Isso é o que Nirus e eu achamos. Isso é impossível, Jill reclamou. Também pensamos nisso, jovem guerreiro. Porém, os fatos são evidentes. Mas a última maga do tempo morreu, tanto ela quanto sua descendência. Jill lembrou, ficando um pouco triste. Depois que Nirus me contou sobre a família Lydia, também concluí que seria impossível. Porém, já não é mais. Shan não sabia que você era tão brincalhão, comentei meio nervosa. Eu e Nirus concluímos que devido ao ocorrido de hoje, de todos ficarem confusos, de permanecermos em um espaço todo branco e sentir a energia da barba de Nirus ser cortada por você em seu sonho e de realmente acontecer, prova que o sonho descrito por você não foi um sonho, mas sim a magia que você ativou. Eu ativei a magia? Ah, tá. Eu nem sei o que é magia direito. Falei inconformada com o que ele dizia. Talvez você não tenha ativado conscientemente, porém, graças ao objeto em seu pulso, a magia que até o momento você não tinha conhecimento foi puxada para fora. Como assim, puxada? Eu realmente não estava entendendo nada. Só sabia que mais merdas aconteceriam. Já não bastava estar em outra era. Eu acreditava que esse bracelete seria algum tipo de objeto de proteção. Porém, na realidade, era um tipo de condutor de magia elemental, mais especificamente de magia temporal. Eu realmente não entendo, falei quase chorando, sentando de volta no meu lugar e percebendo que Jill se aproximava de mim para ficar ao meu lado. Lá na praia, você realmente estava sonhando. Porém, quando você passou pela porta da tenda, você estava muito fraca, inconsciente e próxima demais do bracelete. Naquele momento, a magia que já estava contida no bracelete reagiu, canalizando a sua magia e transformando-a em uma barreira temporal. Todos nós ficamos presos na magia, e você, canalizada pela força do bracelete, e sua própria força acordou. E então, como todos estavam imóveis, como bonecos de cera, eu achei que fosse um sonho. Eu realmente não acreditava no que estava ouvindo. Agora, além de estar em outra era, eu causaria a destruição do futuro. Que inferno! Exatamente, ou seja, Ino, você é a 7ª maga escolhida pelo tempo. Naquele momento, coloquei meu rosto sobre as mãos, senti o braço de Jill em volta de mim, mostrando que ele estava ali, caso eu precisasse. Então chorei, deixando toda aquela confusão esvair da minha mente.